Todos os irmãos, que o Senhor possa ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite de quinta-feira, que o Senhor possa veicular a palavra dele pela graça através da minha vida e falar ao seu coração. Desde já eu peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal. Quando nós passamos por provações, às vezes nós pensamos que Deus está nos punindo. Quando as coisas não vão bem na nossa vida, nós pensamos que de alguma maneira o Senhor está nos punindo, né? Que Deus ele nos abandonou, que Deus está magoado. Deus não é como nós. Ele não se magoa, ele não pune por rancor, por mágoa, nada disso. Não se engana, não mente, nem muda. Ele não espera o último minuto para nos salvar, como aqueles policiais em filmes de Hollywood, né? Quando nós olhamos o capítulo de Gênesis, o texto falando sobre Agar, nós vemos que Agar e Ismael eles são socorridos por Deus no deserto, quando já morriam de sede, no último momento. A palavra fala que o Senhor ouviu o clamor da criança. Ismael era uma promessa de Deus para a vida de Agar, então Deus ouviu o clamor da promessa, Deus ouviu a promessa, e assim ele ouviu e socorreu ali Ismael e socorreu Agar. Mas e Agar? Por que Deus só no último minuto interviu? Quando já não se aguentava mais, quando ela não tinha mais forças. O que foi aquilo de Agar? Está na frente de um poço, como a palavra fala, e ela não enxergava o poço. Agar ela tinha tido uma experiência com Deus, e uma experiência anterior muito parecida. Provavelmente ela já estava achando que Deus tinha abandonado ela. E quando eles foram expulsos do acampamento de Abraão, então assim, era muito comum, e é comum que o homem, que nós pensemos que quando tudo dá errado, como se Deus estivesse de alguma forma nos punindo. Isso é uma coisa comum a nós, mas isso é porque o que vem dentro do nosso coração de que eu estou sendo abandonado, Deus está me abandonando, o Senhor está me rejeitando, mas nem sempre é assim. No caso de Agar aqui, o que nós vemos é que ela já tinha saído da casa de Abraão, saiu fugida no primeiro momento por conta das implicâncias de Sara, que não podia gerar a mulher de Abraão, e no segundo momento ela é despedida por Abraão. Ela vive 2 desertos. No primeiro deserto ela sai fugida e o Senhor manda ela retornar. No primeiro deserto ela ainda não tinha tido Ismael, e no segundo deserto ela sai com Ismael. E a palavra fala que ela estava naquela situação difícil e ela não conseguia enxergar. Ela não conseguia ver. Agar estava morrendo e a salvação estava bem diante dos olhos dela, que era uma fonte de água. Ela sedenta no deserto, uma fonte de água. Deus teve que abrir a visão dela para que ela pudesse enxergar, né? Então assim, como a maioria de nós que sofremos, e às vezes nós não enxergamos a solução. Quando nós nos envolvemos demais com os nossos problemas, quando nós nos perdemos nos sentimentos, nas emoções que vêm com os problemas, e isso faz com que nós venhamos a viver um estado momentâneo de cegueira. Como assim cegueira? Nós não conseguimos discernir a saída daquela situação. E literalmente, em muitos casos, a saída ela está diante dos nossos olhos. E normalmente eu falo, a oração é a saída. A oração a gente utiliza ela como último recurso, sendo que ela deveria ser o primeiro. Há uma saída, há um escape de Deus dessa situação que você está vivendo. Só que o desespero, minha irmã, meu irmão, você não vai conseguir sair disso no desespero. O desespero, literalmente, ele vai te cegar. Ele vai te levar a um estado de cegueira. Você não vai ter a real percepção do que está acontecendo. Então, quando ela clama, e quando, sobretudo, Ismael chora, a palavra diz que ouviu o Senhor o choro da criança. O Senhor ouviu o choro da criança. E sobre esse ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque Deus, a nossa relação com Deus, ela deve ser construída em cima da nossa sinceridade, em cima de um coração totalmente quebrantado. Deus não se importa com a voz bonita, Deus não se importa com a eloquência, com o conhecimento bíblico. O que Deus se importa é com a nossa sinceridade. E quando nós abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso peito e em sinceridade clamamos ao Senhor como uma criança, porque o reino dos céus é das crianças. A criança é uma tipologia, ela significa, criança significa, representa
pureza, representa inocência. Quando nós abrimos com sinceridade, com retidão, com total verdade o nosso coração diante do Senhor, como uma criança, o Senhor escuta o nosso choro, Ele ouve o nosso clamor. E Ele cria meios, Ele cria situações, circunstâncias para que venhamos a sair de desertos que parecem ser impossíveis, de situações, de lugares onde parece ser o nosso fim. Agar pensou que Deus tinha abandonado ela, que Deus não queria saber dela. Deus, ele vira para ela e fala: Agar, eu tenho uma promessa. Esse jovem, essa criança chamada Ismael, ele será grande na minha presença. Ele será grande e ele será um homem destro e ele dominará sobre muitos. Muitos ele dominará. Foi a palavra do Senhor. Deus tinha promessas sobre a vida de Ismael. E Agar, ela sabia. O Senhor estava confirmando as promessas que Ele já tinha feito a ela. Deus tem promessas sobre a sua vida. Deus tem algo que Ele quer realizar através da sua vida. Ainda não é o fim da sua história. Ainda não é o fim da sua jornada. Ainda não é o fim da sua experiência com Deus. Ainda não é o fim daquilo que Deus te chamou. Você está vivendo um processo duro, um processo difícil, um processo árduo, mas é necessário você viver esse processo. Você vai sair desse processo. No desespero, talvez você não enxergue solução. No desespero, talvez você não enxergue uma saída. No desespero, talvez você não enxergue uma forma de Deus te salvar. Mas o Senhor vai fazer você enxergar a saída. Deus vai fazer você ver aquilo que talvez humanamente, pela sua razão, você não consegue ver. Porque é assim. Quando nós olhamos as circunstâncias e nós não ouvimos a voz de Deus, nós não nos atentamos para Ele. Ontem eu comentei sobre isso. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. E quando nós não ouvimos essa voz, nós ficamos desorientados, nós ficamos perdidos no deserto, nas provações, nas lutas. Mas hoje o Senhor, Ele quer falar ao seu coração, minha irmã, meu irmão que está ouvindo essa mensagem nessa quinta-feira. Deus hoje quer ministrar ao seu coração. Ouviu o Senhor o choro da criança. Deus não levou Agar para o deserto para que ela morresse. Deus não conduziu Agar ao deserto para que ela e Ismael fossem ali abandonados. Quando nós lemos o texto, o Senhor entrando na presença, na verdade Abraão entrando na presença do Senhor, o Senhor falando: olha, despede Agar e seu filho, pois não tem promessa sobre a mulher e a criança. Nós pensamos: poxa, Deus vai desamparar uma criança e uma mulher e deixar eles morrer no deserto? Não, Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. O deserto de Agar não foi para destruição e ruína, mas foi necessário para que ela vivesse uma nova etapa, para que ela saísse de um lugar onde ela estava travada. Ismael não seria aceito na tenda de Abraão. Não havia cumprimento de promessa naquele lugar. Aquele não era o lugar dela, por mais próspero que fosse, por mais que houvesse promessas sobre aquelas pessoas, ali as promessas que haveria sobre Agar e sobre Ismael não se cumpririam. Às vezes Deus nos tira de um lugar que nós pensamos que é o lugar certo, que aquele lugar é o melhor lugar, que aquela é a melhor condição. Deus nos tira dali e nos leva a um outro lugar. Porque Ele sabe que quando Ele nos leva a esse outro lugar, Ele nos leva a uma amplitude, Ele amplia o nosso horizonte, Ele amplia os nossos limites, os nossos termos, e nos arranca de uma limitação. A tenda de Abraão era sinônimo de limitação para Agar e Ismael. Por isso Deus os conduziu ao deserto. Deus te conduziu ao deserto. E não foi para te limitar, foi para ampliar os teus limites. Foi para te levar a uma nova, maior, melhor experiência com Ele. Tenha certeza disso. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.